Estamos hoje no 5º podcast Oncolog e Instituto Único. A gente busca temas relevantes e hoje temos um tema muito especial, que é fertilidade e câncer. Esse tema vem ganhando importância cada vez maior, com a longevidade, com as melhoras do tratamento, e a gente está hoje aqui com o Dr. Kotek, que vai nos dar informações importantíssimas. E eu gostaria agora de passar para o Luciano para a introdução e a gente começa com a conversa com o Kotek. Isso aí, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso 5º episódio. É um prazer muito grande estar com vocês aqui. E para mim é um prazer enorme estar aqui com o Kotek também, que não falei, né? A gente não conversou aqui, mas eu conheço o Kotek desde a época de São Paulo. Ele fazia infertilidade, né? Eu fiz mastologia, a gente fez no mesmo hospital, que é no Hospital Perola Baiton. Então, assim, a gente já se conhece aí, não vou falar o tempo, Kotek, senão vai falar nossa idade, né? Mas é um tema muito relevante, porque hoje a gente percebe que o câncer, ele tem acontecido em mulheres cada vez numa idade mais jovem. E a gente lida com isso, eu e o André ali no dia a dia, mulheres jovens que muitas vezes ainda recém-casadas, que não tiveram filhos, ou ainda não estão ainda num relacionamento estável, mas futuramente elas vão querer engravidar. Então, é muito importante a gente que lida com oncologista falar um pouquinho, mas eu quero que você se apresente, tá? Fala quem é você, o que você faz, onde você trabalha, para as pessoas conhecerem você. Muito bem, sou o Dr. José Kotek, conhecido como Dr. Kotek. Eu trabalho com reprodução humana há 29 anos. Há 29 anos só trabalhando com reprodução humana. Fiz a minha formação em São Paulo, em fertilidade, em vários lugares. Trabalhei nas maiores clínicas em São Paulo. Tive uma excelente passagem por São Paulo, fiquei lá por 12 anos. E tive realmente uma vivência muito grande, com muito movimento, com muito resultado, e isso me deu uma bagagem muito grande. Vim para Cuiabá, resolvi ter qualidade de vida. São Paulo, o trânsito de São Paulo estava cada vez mais complicado, com os filhos pequenos, não conseguia ver os filhos. Pensei até quando isso vai ficar. Eu gostaria de ter uma vida mais calma, mais tranquila. De certa forma, o trânsito melhorou, mas a vida calma e tranquila não aconteceu. E eu vim para Cuiabá, abri a Clínica Life aqui em Cuiabá. E a vida calma só em relação ao trânsito, porque o trabalho continua muito grande, continuo fazendo muitos casos, muitas pessoas e famílias felizes, tratando a infertilidade dos casais, congelando óvulos, tratando não só o problema das pessoas, mas prevenindo problemas futuros de que arrependimentos e traumas futuros de não ter pensado nas coisas com antecipação. Então, como é o tema de hoje, é pensar com antecipação. E na reprodução, nós fazemos todos os tratamentos disponíveis que tem hoje em São Paulo, nós fazemos aqui, como a minha vivência é de uma clínica grande em São Paulo, a ideia foi montar uma clínica que pudesse dar o suporte para todos os tratamentos possíveis aqui em Cuiabá, tendo uma vantagem de você estar perto do seu estado, da sua cidade, e não precisar ficar deslocando para São Paulo. Legal, viu, Kotek? E o que a gente percebe é o seguinte, o que é bom, né, o que fez você crescer muito aqui no estado, né, do Mato Grosso, é justamente o seu resultado. Você é uma pessoa que tem um bom resultado, você tem uma taxa de fertilidade muito grande, e isso que importa, né? E além de tudo, né, André, nosso parceiro ali está com a gente ali no Santa Rosa Tower, então a gente precisou, só falar assim, olha, desce lá, passa no Kotek. Não tem vaga, mas você vai bater na porta lá, fala que é urgente. Isso aí. Com relação à fertilidade e saúde da mulher, agora falando do modo geral, não em câncer, isso é alta a prevalência quando você pega estatisticamente a mulher e segunda coisa, além da estatística, falando assim de modo genérico também, não só do câncer, quais são os principais fatores aí que afetam essa fertilidade hoje? Porque a gente, não só como médico, mas em roda de amigos, tudo, a gente
parece que está vendo mais isso. Eu recebo os pacientes falando que estão vendo mais câncer, mas a gente tem visto mais casos de infertilidade. Assim, pelo menos as pessoas estão falando mais sobre isso. E não sei se é um efeito de modernidade, estilo de vida ou o que seja, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente. A impressão é que tem mais casos mesmo, tenho trabalhado mais, mas na mensuração, mais ou menos 7% dos casais não vão conseguir engravidar, tem em torno de 1 a 2 anos no máximo, e esses casais vão precisar de ajuda. Às vezes as alterações são pequenas e clinicamente você consegue resolver. Eu consigo resolver um monte de casos só com tratamento clínico, sem fazer tratamentos mais avançados. E, por outro lado, tem uma principal causa de infertilidade hoje, que é o adiamento. O adiamento da gravidez é o principal problema. Eu ia falar isso, eu ia falar isso agora. Os casais não estão querendo engravidar e quando pensam em engravidar já está um pouco tarde, né? Já 35, né? 40, no mercado de trabalho, que já realmente As pessoas pensam em resolver o problema da vida, do mercado de trabalho, do ganho financeiro e vão adiando a gravidez. Às vezes indefinidamente, até casam, adiam o casamento, adiam a gravidez. Isso é o mundo moderno, nenhuma crítica a isso, esse é o mundo como ele é, e adiam a gravidez, e o que era um probleminha pequeno com 18 anos, que é quando nossas avós já tinham 2 filhos, então era um problema pequeno com 18 anos, com 36, que as mulheres estão hiper jovens, pode se tornar um problemão e já impedir a gravidez. Então, 36 hoje todo mundo acha que está na adolescência, está tranquilo, está super jovem, mas já podem surgir problemas aí. É onde as pessoas estão começando a pensar em que agora as coisas se acalmaram e vou ter filhos. E isso pode ser um trauma grande na vida das pessoas descobrirem que não conseguem. O Cotec falou uma vez, a gente fez uma entrevista na rádio de um lema, né, da clínica, que é trintou, congelou, né? É exatamente congelou. Isso. Esse tema é legal, hein? Trintou, congelou, esse tema aí é bem... Quer falar um pouco sobre isso aí? Trintou, congelou, quem criou isso foi um colega meu em São Paulo. Eu abracei a causa com todas as forças, porque a maior parte das pessoas aos 30 anos nem estão pensando em casar. Eles estão pensando se eles vão namorar sério, eles estão pensando na vida que está correndo e está se divertindo, está muito divertida hoje a vida. 30 anos, 18 anos de 1980. Exatamente. A vida é muito divertida aos 30 anos e as pessoas não estão pensando nisso. Só que o planejamento da fertilidade é importante. Você tem um planejamento que pode ser crucial para que quando você tiver 39, 40 anos e queira engravidar, porque a vida passou muito rápido, e queira engravidar, você tem óvulos que possam estar congelados e que possam usar para fazer o tratamento de fertilidade ou tratamento de fertilização in vitro e ter óvulos de 30 anos. Óvulos de 30 anos são muito férteis. Os óvulos de 40 já não são assim, nem sempre a gente consegue bons resultados aos 40 anos, ou o número de tratamentos às vezes fica maior aos 40 anos do que aos 30. Então, congelar os óvulos aos 30 é uma ótima ideia, e é uma ideia que melhora muito o planejamento de fertilidade futuro. Sabe, daí esse lema trintou, congelou, ele serve para oncologia, porque a gente percebe isso, as pessoas elas começam a se importar com algo na sua vida quando você começa a entender que sua vida é finita. E às vezes aos 30, 35 você acha que vai viver até os 120, 130, né? Fala, não, deixa, quando chegar lá no meu 50, o homem, né, chegar no meu 50 eu penso nisso, a mulher nos 40 eu penso nisso. E muitas vezes no meio desse caminho, no meio dessa trajetória, essa paciente ou esse homem ou essa mulher, ela tem um diagnóstico de um câncer. Na minha realidade, pelo fato de ser mastologista, um câncer de mama. E ela realmente começa a pensar. Primeiro pensamento, puta, eu estou com a doença, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, eu vou tratar, eu tenho que ficar boa. Mas a segunda pergunta, eu escuto isso muito no consultório. Doutor,
eu vou poder engravidar? Depois de eu fazer o tratamento, eu vou poder engravidar? Então, assim, o que a gente poderia fazer, assim, como um planejamento? Uma paciente jovem, que eu acredito que sirva para qualquer paciente, mas um paciente oncológico, fez um diagnóstico, vai começar um tratamento, vai fazer quimioterapia, provavelmente existe uma chance de uma falência ovariana, uma falência testicular. O que você orienta aí, tanto para o homem quanto para a mulher numa fase fértil que ainda pretende ser mãe, pretende ser pai? Frente a um diagnóstico desse tipo, um diagnóstico oncológico, o melhor é informação de qualidade, o próprio oncologista abrir as portas dessa possibilidade, falar, você pode, e você tem que conversar com alguém que entende disso. Então, encaminhamento rápido, encaminhamento seguro e a informação, você pode congelar seus óvulos. O principal tratamento é congelar, para as mulheres, congelar óvulos e para os homens congelar os espermatozoides, e isso pode ser feito com uma tranquilidade muito maior. Então, do diagnóstico até você fazer uma quimioterapia, que é quando já não dá mais para congelar. Então, depois que faz, começou a quimioterapia, já não dá mais para congelar, porque o quimioterápico já está agindo no óvulo e no espermatozoide, e aí você já perdeu a chance de poder fazer um congelamento com qualidade. Então, nem com qualidade, nem sem qualidade. Não dá mais para congelar. Então, já passou aí. Então, tem um tempo entre o diagnóstico e a primeira quimioterapia, se for o caso, que tem que ter um pensamento muito, muito claro, muito tranquilo em relação a isso. Eu sei que o drama do diagnóstico faz que a maior parte das pessoas não pense nisso, o drama de ter um diagnóstico oncológico e pensar na finitude da vida. Então, você não está pensando nisso, ninguém pensa, e eu acho que não dá, filosoficamente dá para ficar pensando, mas a maior parte das pessoas não pensa nisso. Quando você começa a pensar, eu posso não sobreviver ao tratamento, nem sempre fica muito fácil de pensar no futuro. Então, você tem um pedaço aqui que é um diagnóstico até a cura, que é o presente, busca da cura, e o que eu vou fazer no futuro? A cura vai vir. E eu, como especialista em fertilidade, eu estou contando que a cura já vai acontecer. Então, estou com um pensamento super positivo que a cura vai acontecer, e eu já estou pensando o que vai ser no futuro, a hora que estou curado ou estou curada, e o que eu vou fazer agora? Nossa, ainda bem que eu pensei nisso antes e que eu poderia ter congelado óvulos, espermatozoides e poderia ter guardado para o futuro. Então, eu estou pensando, estou vivendo lá no futuro, nesse tipo de caso, em que eu já estou contando que o tratamento que vocês fazem vai ter um sucesso maravilhoso. E, Cotek, explica para a gente, do homem, o congelamento do sêmen, acho que todo mundo sabe como é que faz, tudo, e a parte da coleta do óvulo para congelamento. Como é que se faz isso hoje? A coleta do sêmen é muito tranquila, se colhe como colhe um espermograma, muito fácil. Para homens que tem muitos homens com câncer de testículo, é cada vez mais comum e é em idade jovem. Agora, o tratamento da mulher é um pouco parecido com o tratamento da fertilização. É um pedaço de um tratamento de fertilização in vitro, em que você estimula os ovários, dá medicações, hormônios naturais, que fazem os folículos, que são as casinhas dos óvulos, crescerem todos e ficarem todos maduros para retirar esses óvulos quando os folículos estiverem grandes e maduros. Isso leva mais ou menos o tempo de uma ovulação, 10 a 12 dias, e os óvulos são retirados no 12º, 13º dia, guiado por ultrassom, com anestesia, uma sedação igual de endoscopia, e esses óvulos são retirados e enviados para o laboratório que fica ao lado, ao mesmo tempo, e os óvulos já são preparados e congelados 4 horas depois. Retirado por punção, isso? Por punção, retira por punção via vaginal. Então, não tem dúvida. Vou aproveitar esse tópico aí, Cotek, porque a dúvida é sempre, né, a paciente de câncer de mama, se a reposição hormonal, eu falo assim, doutor, eu vou fazer um ciclo, eu vou fazer uma terapia hormonal para fazer uma indução ovular, isso não vai acarretar uma piora do meu quadro clínico, uma piora do meu câncer? Eu falando que a gente escuta isso.
Eu já tenho a resposta para isso, né? A resposta é que não, porque é um tiro curto, né? A gente faz um tiro aí de 1 mês, 2 meses, no máximo 3 meses, para fazer a coleta desses óvulos. Mas eu queria saber, assim, se chega no seu consultório também, fala, mas doutor, isso aí não vai piorar meu câncer? O câncer é Não é, André? Para você também, como é que... O que você acha sobre Eu isso? acho que isso é uma pergunta muito comum. Hoje é muito comum, é a principal dúvida mesmo. Sim. O que eles têm, as mulheres vêm com essa dúvida, mas como você disse, realmente é um tiro muito curto, é um pedaço muito curto, é só um ciclo, 2 ou 3 ciclos. Isso tem vários estudos mostrando que não tem impacto no resultado final do tratamento. Então, fazer a coleta de óvulos, usar os hormônios, não tem impacto na sobrevida da mulher que fez tratamento, que fará o tratamento do câncer e que congelou os óvulos antes. Então, congelar os óvulos de forma alguma será prejudicial para o tratamento do câncer dela. Então, a sobrevida é a mesma e esse pequeno pico de hormônio não interfere no tratamento como um todo. Isso é muito tranquilo para nós. Pode falar. Não, que eu ia contar uma história. Conta aí. Conta a história. Eu sou contador de história, né? Você sabe que é sempre bom contar história. O ano passado, né? A gente está em 2025, foi em 2024. Foi uma paciente no meu consultório, 32 anos. Jovem, casamento marcado para daqui 20 dias. Com a biópsia, com diagnóstico de câncer de mama. Desesperada. Sem filhos, ia casar daqui 20 dias. Tudo pronto, buffet, tudo certo. Doutor, o que eu faço da minha vida? E agora, como é que vai ser minha vida? Eu falei assim, calma. Primeira coisa, calma. Esse problema seu, existe o problema realmente, mas tem solução. Segunda coisa, tá marcado seu casamento? Tá marcado sua lua de mel? Tá. Então você vai casar, vai para sua lua de mel. Procura depois aí o Cotec para ver a possibilidade aí de congelação de óvulos, porque a sua vida vai continuar. Não é o câncer que define você, a sua vida ela continua. Então, assim, você esperar 40, 60 dias não vai fazer diferença nenhuma no seu tratamento oncológico. E foi isso que ela fez. Ela casou, foi para a lua de mel, depois que ela foi para a lua de mel, ela procurou realmente auxílio de um esterileuta e fez o tratamento com a gente ali, André. Não sei se foi você que fez a químio dela. E assim, a vida dela continua e está linda e maravilhosa. Hoje a pergunta dela é justamente essa, doutor, quando eu posso engravidar? O tumor dela é um luminal, então ele tem receptor hormonal positivo. E nós, da oncologia, a gente recomenda, porque assim, não é recomendado você parar a hormonioterapia, que são 5 anos. Pacientes que têm receptores positivos na mama, geralmente eles fazem hormônio por 5 anos. Mas tem trabalhos recentes que, depois de 2, 3 anos acompanhando e ela não tem a recidiva, dá para parar o tratamento, a hormonioterapia, ela engravida, né? Ela faz aí o tratamento, engravida, e depois que ela tem o neném, ela termina de fazer a hormonioterapia. Então ela está nessa fase. E ela está na época, ela não perguntava disso. Na época ela queria saber da cura do câncer. Hoje ela está aí 1 ano e pouco, né, de tratamento, já quer engravidar. A pergunta dela da última consulta foi essa, doutor, quando eu posso engravidar? Tá vendo que legal? Exatamente. E aí a dificuldade nossa, né, para liberar isso. Pois é. Já tive pacientes que eu mando com liberação, sem liberação, para o remédio engravida. Quando é assim, eu falo assim, doutor, eu posso parar de tomar aí o tamoxifeno? Só conversa com o doutor André, ele vai resolver isso aí com você. Mas e você, André, o que você acha sobre isso? Não, eu acho que direto como a gente está falando, os jovens são mais frequentes hoje, principalmente de câncer de mama, que a gente tem visto. E realmente no mundo tem aumentado. E não se sabe se é diagnóstico precoce, estilo de vida. Eu estava perguntando do estilo de vida e ambiente hoje da modernização. O que a gente entra em contato, né, plásticos e etc., que acabam afetando a masculina e a feminina, né? Então, isso a gente vê frequente no dia a dia, com tumores hematológicos também é bastante comum, linfomas com 18, 20 anos, que a gente acaba realmente encaminhando, porque nessa fase aí que não está pensando mesmo, mas tem realmente um risco aumentado e é muito melhor fazer congelamento do que submeter o tratamento e depois ter infertilidade, né? É isso então, mesmo. E uma coisa que a gente já conversou uma vez sobre isso
foi na rádio, foi questão do homem, né? Que algumas coisas mostram a queda do número de espermatozoides se você comparar anos 60, 50, até o momento, e a gente só vê basicamente as relações com as coisas do ambiente, né? Nesse meio tempo, desse impacto negativo aí no número de espermatozoides. Né? Sim, isso é verdade. Tem coletas tem estatística de coleta de espermograma faz 100 anos. Só tem queda, só está caindo o número de espermatozoides faz 100 anos. É muito importante isso, e é o mundo moderno. Para o homem, a situação da masculinidade e da fertilidade masculina, as taxas de testosterona vêm caindo também, quando se começou a medir, e as taxas de contagem de esperma também vêm caindo. Isso é o mundo. Impressionante quando eu vi isso aí, há uns anos atrás, que apresentaram, foi numa aula de disruptores endócrinos, né, que são coisas que entram em contato com nossos receptores endócrinos, seja de estrogênio, de testosterona, e que se grudam lá e não... Normalmente, na endocrinologia, o receptor ele recebe lá um estímulo e para, né, o tempo inteiro. Isso lá, o disruptor é uma substância que gruda e não mais solta, ou seja, estimula sem parar. E uma das coisas é alguns subprodutos de alguns tipos de plástico, óbvio, nem todos. Isso para citar um deles. Então, imagina hoje, quando a gente pega um monte de industrialização, o tanto de coisa que a gente entra em contato e não sabe, e um dos impactos é isso no homem. Né? Eu aqui hoje, Odair, eu estou aqui para trazer polêmica. O André não traz polêmica, eu trago polêmica. Eu achei interessante esse assunto. Será que também a forma que o homem está se comportando na sociedade, será que isso também não é um fator para diminuir a testosterona? Porque cada vez a gente está percebendo que eu vou falar que o homem está cada vez mais polido, né? Ele tá, antigamente a gente falava que é machista. Então, assim, será que a forma que hoje a gente está comportando politicamente correto, será que isso também não está baixando a testosterona? Penso que assim os desafios que o homem tem para lidar hoje são mais mentais do que físicos. Sim, os desafios físicos acabam dando um impacto maior na produção de testosterona. Então você tem menos desafios físicos e muitos desafios mentais, uma má qualidade de sono, que cai testosterona ainda, obesidade, má alimentação, disruptores endócrinos. Então você tem várias, multifatorial isso. Eu acredito que esse comportamento também de não precisar lutar por nada e caçar, ser um homem caçador que era há 10 mil anos atrás, isso vai diminuindo, e ser um homem que precisava fazer trabalhos físicos, também vai diminuindo a quantidade de testosterona e vai atrapalhando também a produção de hormônios e a masculinidade. Masculinidade talvez seja mais uma coisa cultural, mas vai diminuindo, vai prejudicando o homem, vai prejudicando a fertilidade, vai ficando mais complicado essa parte da fertilidade ao longo do tempo. Vamos fazer uma brincadeira para as mulheres, botar os homens para fazer o trabalho pesado em casa, né? Carregar coisa. Cortar árvore, ela dá um machado para ele, pessoal, começa a cortar árvore aí no fundo de casa. Exatamente. Faz sentido, mas é verdade, daí. Tinha pensado dessa forma, porque quando você faz uma atividade física, ciclismo, musculação, corrida, você estimula, geralmente o atleta ele tem uma produção endógena maior de testosterona. E como a gente leva uma vida muito, hoje, sedentária, e os trabalhos que são mais mentais, é uma forma de diminuir. Eu comparei esses dias, André, meu pai está com 74. A testosterona dele está melhor do que a minha, cara. Estou te falando assim... Então, a gente está falando, eu não sei, muitos deles, eles não moram nem na cidade, nem muito mais no sítio, e o contato com o que a gente tem, sem falar na parte de... não só na industrialização, mas de defensivos, etc., que a gente tem várias coisas nesse sentido. Sim, né? sim. Então é muita diferença. Sim. É isso que ele falou. Nos últimos 100 anos, eu vi esse gráfico ali e fiquei impressionado. Você fica... Onde vai chegar, né? Vão ficar cada vez mais inférteis, Exato. com testosterona mais baixa, o que aumenta a obesidade também.
Então, uma coisa vai linkando com a outra, esses links vão, uma coisa vai piorando a outra. Então, a situação para o homem não está fácil. Aí aí você vai para a musculação, você tem que fazer, para aumentar a testosterona, algumas coisas. Diminuir cortisol, dormir bem, se alimentar bem e fazer musculação com treino de pernas. Sim, o que a maior parte das pessoas nem gosta de fazer. Caramba, isso aí, André, você pedala bastante, o André tem a perna forte. Mas, assim, quase todo trabalho falando de massa muscular e doenças crônicas, né? A infertilidade também é uma doença crônica, mas Alzheimer, tá falando sempre força em membro inferior. Sempre força em membro Historicamente, inferior. o homem só queria fazer braço, né? Não estava fazendo perna, até quando você está na academia fazendo muita perna, os colegas começam a fazer brincadeiras, né? Então, mas realmente, hoje, cientificamente, é interessante isso, até na testosterona. As pernas é só uma sobrevida do ser humano. Daí, uma pergunta sempre que acontece comigo também, fui ginecologista há muitos anos, hoje a gente atua como mastologista, mas é o uso do anticoncepcional e fertilidade, e no homem as terapias hormonais, né? Quando a gente falou de musculação, e a gente é médico, você está ali na academia, às vezes a pessoa, mas quero fazer uma reposição, né, entre aspas. Então, assim, vamos falar daquela pessoa que realmente faz a reposição para você ter o homem, no caso, para ter um valor normal, dentro da normalidade da testosterona, não aqueles que tomam anabolizante aí para isso, aí a gente já sabe que a fertilidade vai lá para baixo, né? Mas aquele que mantém, faz reposição hormonal, mas mantém ali o nível de testosterona dentro da normalidade, e as mulheres que usam anticoncepcional. Fala, doutor, eu tenho 10 anos que eu uso anticoncepcional, eu posso engravidar? Essa pergunta eu sei que é comum para você também. Essa pergunta, assim, hoje eu tive uma consulta que a paciente usou 8 anos de anticoncepcional e ela perguntou, então eu não engravidei todo esse tempo por causa do anticoncepcional. Eu falo, não é bem assim. Não é ele que causou. O anticoncepcional é como colocar um papel de parede e você não sabe o que é papel. O papel está lindo, mas o que tem embaixo naquela parede você não sabe. Ele esconde o que está acontecendo. Então, assim, como você usa um hormônio que cria ciclos regulares, parece que está tudo bem. Então, está menstruando, então uma parte do sistema está bem realmente, mas o sistema hormonal como um todo ele está suprimido. Então, ele está lá em stand-by, esperando quando ele volta. Só que pode estar acontecendo alguma coisa, por exemplo, o ovário ter uma reserva de óvulos muito baixa, ter uma endometriose, ter algo que está consumindo a reserva de óvulos, mesmo a genética, consumindo a reserva de óvulos nesse período, e a mulher só descobrir que tinha poucos óvulos e que perdeu uma parte da fertilidade quando para o anticoncepcional. E isso é drástico, uma descoberta complicada, porque você não esperava, porque com a pílula parecia que estava tudo bem, mas não necessariamente está tudo bem. Para a maior parte das mulheres, isso é tranquilizador, que para a maior parte das mulheres, quando você parar a pílula, vai engravidar. No primeiro, segundo mês, já volta tudo todo o funcionamento e engravida, sem grandes dificuldades, mas vão ter mulheres que não vão estar sabendo de alguma coisa que está escondida. Na verdade, ela já era infértil, só que ela estava usando anticoncepcional porque ela não sabia, porque ela não quis engravidar, nunca tentou engravidar. Ela parou de tomar o remédio, mas às vezes, mesmo sem um remédio, ela não ia engravidar, né, nesse tempo todo. É interessante isso. E muitas vezes causa uma atrofia muito grande também, ovariana, isso aí, para algumas pacientes, né? Causa uma atrofia, leva meses para algumas. Então, essas que já não têm muitos óvulos, a atrofia é maior. Então, essas já tinham alguma coisa, só estava bem escondido pelo anticoncepcional. E para os homens, é o seguinte, dá para usar a reposição hormonal? Se tiver indicação realmente de usar a reposição hormonal, dá para usar. Só que todas as reposições hormonais externas, que você tomar injeção, gel, depende da dosagem, você vai bloquear a produção de espermatozoides. Quanto maior a dosagem, mais ele se sente mais bonito, mais musculoso, mas mais vai bloquear a produção de espermatozoides, a testosterona de fora, externa. Tem medicações que você consegue usar para subir a testosterona natural,
que melhoram a produção de espermatozoides e que deixam em níveis fisiológicos ali 600 de testosterona. Agora, o pessoal quer ir para a academia e tomar testosterona em nível suprafisiológico acima de 1.000 de testosterona. Isso vai bloquear a fertilidade. Então, o que eu mais recomendo para esses homens é o seguinte: você está casado, você ainda quer, você pensa em ter filhos. Se você pensar, eu não tem jeito, eu vou usar a testosterona, vai no especialista em reprodução, conversa e congela o sêmen antes. Com o sêmen congelado, tá tudo bem. Se você não quiser parar a testosterona, você usa esse sêmen congelado para fazer fertilização in vitro. Você não precisa parar a testosterona. André, tá livre. eu vou pedir para o Odair passar o segredo aí dos remédios naturais para aumentar a testosterona, aumentar... Aqui no Mato Grosso tem o canjinjim, né? A gente usa o canjinjim. O pessoal fala que canjinjim, mas o canjinjim é para outras coisas, viu, Odair? Aqui é a fama nossa, aqui o canjinjim é... Esse problema de uso de doses altas também piora a parte muitos procuram o Dr. Luciano por causa disso, né? Ginecomastia, dor, nódulo na mama, o homem. E aí começa a aromatizar a testosterona, vira estrona e começa a ter maminha também. Confusão. Mas qual que é o segredo daí? Quais que são os medicamentos naturais aí? Tem medicamentos que eram usados antigamente, tem medicamento com 70 anos de idade já o medicamento, e era usado para a mulher, para estimular a ovulação. Hoje, a maior parte desses medicamentos que eram usados antigamente para estimular a ovulação, se descobriu que ele estimula a produção de espermatozoides. E a produção boa de espermatozoides é dada porque subiu a testosterona também. Então, tem como se controlar a subida da testosterona e acompanhar para ver se está subindo o estradiol também. Então, isso é um acompanhamento médico e você consegue não ter o estradiol alto, não ter ginecomastia e ter uma segurança muito grande no uso das medicações e ter fertilidade. Então, com isso, você consegue melhorar a testosterona, não precisa usar a testosterona injetável e ter fertilidade. Então, resolve o problema de muitos homens. Ao longo do tempo, se resolvido a questão da paternidade, então, já tive a quantidade de filhos que eu tenho que ter, realmente tem um limite para nós usarmos esses medicamentos de estímulo de testosterona natural. Aí vai chegar um momento que ele vai passar para testosterona injetável e está tudo bem. Bem cuidado, sem dose suprafisiológica. Tem um estudo novo que saiu na semana passada, mostrando que dose suprafisiológica aumenta 3 vezes o índice de infarto. E ele cresce o músculo, o braço fica grande, bonito, mas cresce o músculo do coração também. E o coração não consegue bombar sangue para aquela quantidade de músculo. Isso aumenta o risco de infarto. Então, tem que se ter cuidado que o ônus é grande para um bônus muito bom também. Você tem muito músculo, mas o ônus é grande também. Eu costumo dizer, Odair, que tudo na vida tem o risco e o benefício, né? Então, a gente vai plantar no futuro o que a gente está colhendo hoje. E muitas vezes, o uso do hormônio para fins estéticos, ele te dá um resultado mais rápido. As pessoas, elas pulam etapas, elas não querem fazer dieta, não querem fazer um treino correto, mas elas querem ter um resultado estético. Aí vai para a parte hormonal. E é uma grande verdade. Hoje, se a gente pegar a estatística aí de cardiologia, uma grande parte dos pacientes que usam o hormônio por muito tempo tem hipertrofia cardíaca e infartam muito mais do que o sedentário. Aquela pessoa que é sedentária, ela infarta muito mais. E a gente na oncologia, o André, principalmente, que faz a oncologia clínica, tem um cuidado muito grande com isso, porque uma das causas aí de morte de paciente oncológico também são os eventos cardiovasculares, que a quimioterapia, o tratamento oncológico aumenta os eventos cardiovasculares. Então, a gente realmente tem que cuidar muito disso, né, André? Exatamente. E no mundo ideal, é isso que você falou, né? O paciente tem um diagnóstico de oncológico, que é jovem ou está pensando ou nem pensou ainda, mas corre o risco desse tratamento oncológico afetar a fertilidade, ele ir lá e fazer isso. Mas a gente vê também na prática que um grande número não faz isso, né? E
e acaba indo para você numa fase que já fez químio, fez rádio. Quais que são os maiores desafios aí nesse sentido? Quais, na sua prática aí longa, a químio, a rádio, em que pegou parte de ovários, o que mais dificuldade você tem aí? Sim, a grande dificuldade é que a químio e a rádio, elas são tóxicas para os óvulos. Então, a toxicidade para o óvulo que está lá dentro do ovário faz com que, depois da químio e da rádio, diminua o número de óvulos que pode ser utilizado. Então, ela tinha uma idade lá de seus 25, 28, 29 anos. Quando ela terminar a químio e a rádio, tinha um dito médico que se você fizer químio e rádio, você vai atrasar ou você vai gastar 10 anos do seu ovário. Então, se você pensar que estava com 28 então vou ter um ovário de uma mulher com 38 quando terminar, nem sempre é assim. O problema é que, às vezes, o ovário já não estava bom com 28, quando terminar a quimio e a rádio, ele não vai funcionar, vai entrar em menopausa. E é o risco grande de entrar em menopausa. Interessante isso daí. Assim, uma grande parte entra na menopausa mesmo. Mas mesmo aquelas que não entram na menopausa, a fertilidade dela diminui também, né? Diminui drasticamente. Olha só. Tive, há 2 semanas, uma paciente que já teve, depois do câncer dela, 5 anos ela teve um câncer jovem, 28, 29 anos, fez a químio, fez rádio e foi bem. Voltou, tinha congelado os óvulos antes, voltou, fizemos um primeiro bebê dela com os óvulos que tinha congelado, e ela olhou e falou, não, mas meus ovários estão bons ainda, estão assim, tem lá 2, 3 óvulos por mês, é muito pouco. Ela estava ainda com uma idade boa dos ovários. Conseguimos tirar mais óvulos, conseguimos fazer mais um bebê com os óvulos pós-químio, pós-rádio, e ainda tem mais um embrião congelado, eles vão para o terceiro. Então, eu conheço essa paciente, ela passou comigo esses dias. E os meninos bonitos, hein? Legal. Rapaz, saem uns meninos bonitos aí que eu falei assim, ó, tem que fazer mais, porque a forma é perfeita. Se você olhar, parece o bebê Johnson aí. E é uma coisa que filho traz alegria para a vida da gente. Verdade. Filho é uma bênção. Então, sempre eles vão trazer muita alegria e eles dão um sentido novo para a vida, tanto para o homem como para a mulher que esteve doente, pensou que a vida ia acabar, e você tem filhos, isso dá um sentido novo para a vida. Filho sempre é uma bênção. Criança é uma bênção sempre na vida da família e dos pais. Daíro, na vida a gente sempre tem que ter propósito, né? E muitas vezes o filho é um dos propósitos, porque a gente tem trabalho, você tem a parte física, a sua parte emocional, mas muitas vezes você vê uma criança e fala assim, não, é seu estímulo de continuar fazendo as coisas por causa daquela criança. Na parte psicológica, o casal que ele é infértil, eu acredito que ele tem aí o mesmo tipo de grau de alteração psicológica que o paciente oncológico, né? Como é que você lida com isso? Então, tem estudos mostrando isso, que o grau de abalo psicológico do diagnóstico de infertilidade é no mesmo nível do abalo psicológico do diagnóstico oncológico. Então, é algo também que você, no oncológico, você está pensando na finitude da vida, minha vida pode acabar. E na fertilidade eu posso não ser capaz de procriar, eu posso não ser capaz de ter continuidade. Então, para algumas pessoas, o fato de não poder ter a continuidade da sua genética é muito importante. E o abalo é muito grande, porque ninguém pensa que isso pode acontecer comigo. Sim. E são poucas pessoas também que vão acontecer, 7% vão ter dificuldades. Uma parte vai conseguir fazer tratamento, uma parte não vai conseguir fazer tratamento. Ou não por vários motivos, porque já não dá, ou porque o casal decidiu que não. Mas o abalo psicológico é imenso. E a gente lida com isso com acolhimento.
Então, tendo informação de qualidade, sendo direto e sendo verdadeiro com as informações, correto, verdadeiro, mas com acolhimento. Então, e sendo otimista também. Então, você tem uma estatística, você não precisa pensar que você está no lado errado da estatística o tempo inteiro. É com otimismo, com acolhimento, entendendo o que o casal está passando ali, o casal está numa situação de vulnerabilidade, então eles têm realmente, eles precisam ser acolhidos e precisam ser envolvidos nesse tratamento que eles têm como colaborar, eles têm como ajudar, têm como ter mudanças de estilo de vida que podem melhorar nosso resultado. Então, eu tenho uma abordagem bastante frequente de acolher, mas colocá-los juntos. Então, todo mundo remando para o mesmo objetivo, no mesmo barco, e não é só uma relação de o médico fala uma coisa, o paciente obedece, não, é um casal que vai estar como casal envolvido nesse plano de vida deles. Sim, é muito semelhante o enfoque com a oncologia, né? É muito semelhante. O impacto que causa e essa necessidade de realmente ser positivo, né? O médico, acho que tem que ser positivo, né? A gente já tem tanta coisa negativa e o impacto de um diagnóstico, seja de câncer ou de uma infertilidade, não é fácil e eu acho que a gente tem que passar isso e infelizmente tem médico que não faz isso, né? Que acaba apavorando o paciente. Isso não é ensinado nas faculdades, por mais que se tenha aula, vem do lado pessoal de cada um, do dia a dia, né? De aprendizado e isso que acho que muda para quem está, principalmente dos jovens aí, estudantes de medicina, pensar nisso. Eu né? vejo muito isso aí que o André está falando, que hoje, às vezes, um médico sem experiência, ou um médico que não tem tanta empatia, ele quer ser muito técnico. Ele quer jogar estatística, ele quer ser técnico. E muitas vezes, hoje, com o advento da internet, hoje com o advento da inteligência artificial, as informações, se você souber pesquisar, você tem todas as informações. E a maioria dos pacientes, eu tenho certeza que com você também é assim, já chega no consultório com informações. Hoje chegou uma paciente dessa mesma forma, falou, doutor, eu já fui em um outro doutor, o doutor Google. Eu falei assim, eu sei, o doutor Google às vezes ele ajuda, às vezes ele atrapalha. Então, assim, informação a gente tem. Muitas vezes o paciente ele quer ouvir, sim, uma coisa técnica, mas ele quer que você faça isso de uma forma empática. Então, o Aldair trabalha igual a gente, André. Você ser verdadeiro, a gente tem que falar a verdade realmente, a gente não tem que esconder nada, tem que falar realmente a verdade, mas você tem como falar essa verdade de uma forma mais amena, uma forma mais empática. E outra coisa, eu falo na oncologia, eu acho que na fertilidade também, a gente sempre tem que deixar uma porta aberta, né, Aldair? Não é fechar a porta de vez. Por exemplo, chega um paciente no consultório que já está em falência ovariana, ou que o marido já tem ali fez a retirada do testículo, não tem mais a produção hormonal, mas de qualquer forma eles querem ter filho. Como é que você aborda, você lida e qual é a solução que você dá para essa paciente que já tem uma infertilidade definitiva ou um paciente com infertilidade definitiva? Muito bem, esse é um caminho bem interessante, porque quando o casal já teve o diagnóstico que não vai mais dar, não tem mais óvulos mesmo, a gente revisou esse diagnóstico está fechado mesmo, não tem mais óvulos ou não tem mais espermatozoides. O casal continua querendo ter filhos. Nesse momento, eles já deixaram de achar tão importante que eles se verem como o DNA no filho. O filho ser um mini-eu, mini-me. Então, nesse momento, o casal já deixou de que a genética seja mais importante. Não importa se eu tenho um filho com a minha carga genética, importa que eu tenha um filho. Então, nesse momento que o casal já está preparado para isso, existe o tratamento com óvulos doados ou com esperma doado. Primeiro impacto, os casais falam, não, isso eu não quero.
90% dos casais falam, não, mas o óvulo doado, eu não quero, eu queria o meu óvulo. Ele não está preparado ainda. Eu quero o meu espermatozoide, eu quero o meu óvulo. Há muita conversa, muito esclarecimento e um acolhimento de entender que isso é uma possibilidade e que existe uma possibilidade de ter filhos, mas com óvulos doados. A diferença de óvulos doados para uma adoção é diferente. O óvulo e o espermatozoide foi doado de alguém que tinha muito. Tinha óvulos sobrando, tinha espermatozoides sobrando, que são desgastados todo mês. O óvulo, assim, menstruou, você gastou lá 100 óvulos. Então, vai rápido. Vai rápido. E o espermatozoide, ele ejacula, pronto, foi lá milhões de espermatozoides. Então, tem programas de doação de óvulos, programas de doação de sêmen, tem bancos de óvulos, bancos de sêmen, que fornecem os óvulos avaliados de pacientes mais jovens que podem resolver esse problema da maternidade e da paternidade. Agora, qualquer óvulo, não. É obrigatório que nós procuremos uma doadora que seja compatível com a mãe. Então, por quê? Porque, de uma forma bem clara, assim, você tem que olhar para a criança, olhar para a mãe, tá tudo bem. Parece, assim, é da família. Qualquer coisa que precise explicar já ficou complicada. Não tem que explicar nada. Então, você procura uma doadora de óvulos ou um doador de sêmen que seja parecido com o que você está substituindo. Isso é muito bom e é interessante e necessário. E aí, assim, a maior parte dos casais hoje vão contar para a criança que elas vieram de um tratamento de ovo doação ou de sêmen doação. E a história para contar é a história seguinte: uma pessoa que tinha muitos óvulos, muitos espermatozoides, quis ajudar esse casal, a nós, que queríamos muito um filho, e você está aqui, e que tínhamos muito amor para dar, e essa pessoa nos ajudou. Então, é uma criança que veio por amor. Veio por amor, por um ato de bondade e de generosidade, por mais que em alguns lugares, nos Estados Unidos, por exemplo, eles são remunerados para doar, mas assim, mesmo se não tivesse essa bondade, não tem dinheiro que pague uma doação. Não tem. É um ato de bondade, um ato que você está resolvendo um problemão na vida de outras pessoas. E aí, essas crianças vieram de um ato de bondade. Isso é diferente da adoção, em que a criança já estava feita e tem o trauma de que eu já era uma criança, já tinham me visto e eu não fui acolhido por aquela família. E aí as crianças de ovo doação têm menos problemas de aceitação, então a criança é uma mente aberta, a história que você contar, ela fala, minha história é essa? Ótimo, então eu sou assim. E a criança da adoção, ela tem mais problemas para resolver com a síndrome de rejeição. Então, a ovo-doação resolve mais problemas. A adoção eu acho lindo, porque você vai lidar com a criança e fazer ela superar aquele trauma. Mas a ovo-doação é mais simples de resolver isso. E você resolve um problema social, que todo mundo viu a mãe barriguda. Então, ela está lá grávida, ela está lá feliz, ela sentiu tudo que tinha que sentir e está resolvido. Teve o neném dela, passou todas as fases. A genética não é dela, mas está longe de ser genética. A coisa mais importante, a criação é mais importante. Sim, no caso da doação do óvulo, pode ser pela irmã, pela prima? Pode. Hoje no Brasil é permitido que tenha doação na família, com algumas condições, várias condições, principalmente ser mais jovem. A minha ideia disso é que dá bastante confusão familiar. Porque você imagina que... Imagina numa festa de Natal, o pessoal já briga na festa de Natal, na família. Imagina tendo uma criança no meio. Então, assim, tem que ter A genética é minha, você criou, mas a genética é minha. Exatamente. As cobranças de dentro da família são muito grandes. Isso nos Estados Unidos foi permitido há pouco tempo no Brasil. Nos Estados Unidos já era permitido que a doadora pudesse ser conhecida. Então, só nesse caso no Brasil pode ser conhecida. E os casos que eu vejo e o que eu converso, ela fala, minha irmã pode doar? Fala, tá, como é a sua relação com a sua irmã?
Se você tiver um problema com ela, você tem uma relação tão boa que ela nunca vai te cobrar nada, aí elas pensam, realmente talvez Faz não sentido, né? Melhor não conhecer. talvez não tenha que forçar tanto a barra do relacionamento assim. Você abordando isso, eu acho que é legal falar um pouco dos limites realmente da fertilização, né? Deve ter muita coisa, mas principalmente os principais aí que todo mundo deve lembrar, tudo, só para que a gente saiba aí até onde você pode chegar, né? E o que os casais podem pedir, às vezes, né? Porque na fertilização, eu acho que é tudo. O médico vai lá no laboratório e faz tudo, né? Mas tem limite de lei, até onde você pode avançar e não pode. Tem muito limite. A legislação dentro da reprodução humana é o que tem mais restrições. Tem restrições do CFM, tem restrições da vigilância sanitária. A clínica tem o manual da vigilância sanitária para visita numa clínica de reprodução, tem 100 páginas de coisas só para clínicas. Então, é muita restrição, mas as principais são o seguinte, o que mais as pessoas pensam? Eu vou lá, eu vou fazer um tratamento, eu vou escolher se eu vou ter um menino ou uma menina. Isso não é permitido. Então, nós não fazemos o tratamento para escolha. E o tratamento, mesmo que fosse permitido, é um tratamento que, para escolha, nem sempre tem o sexo que você queria naquela produção. Falei, aí, aqueles embriões que você queria um menino, aí não tem. Você queria um menino, aí você produziu só feminino. Uhum. E aí não vai querer esses. Então, o legislador, nesse sentido, foi bastante interessante, porque você não fica com embriões sobrando que sejam do sexo que você não queria. Então, assim, é uma restrição na vida das pessoas, é uma restrição. Mas depois de um tempo que foi proibido, até que viesse o sexo escrito, quando nós fazemos teste genético, a gente fica sabendo o sexo, só que nós não vamos escolher. O combinado com esses casais é o seguinte, eu vou receber o resultado da genética, então esse embrião é geneticamente normal, esse aqui é alterado, esse aqui é normal. Nos testes genéticos que nós fazemos, cada vez fazemos mais. Hoje, 80% dos casais faz teste genético para separar os melhores embriões, os que têm condições de engravidar. E vem o sexo escrito. O combinado com o casal é o seguinte, nós vamos escolher o que o embrião tiver melhor nota. Eles têm uma nota do desenvolvimento deles, e nós vamos escolher em ordem da nota deles. E, independente do sexo, nós não vamos nem tocar no assunto de sexo que nós estamos transferindo. Eu sei, estou vendo, mas esse não é foco. O foco é ter neném. O foco é ter criança e, assim, criança saudável, e é o que resolve a vida do casal. Essas expectativas e esses sonhos de que as pessoas constroem, na hora que nasce, acaba tudo. Assim, a criança ela muda a vida de todo mundo, do pai, da mãe. Por mais que ele queria menino ou menina, depois ele muda. Então, a criança muda tudo. É interessante. Aldair, eu tenho uma pergunta para te fazer, são as novas perspectivas dentro da fertilidade. Mas antes que você responder, eu vou pedir para o pessoal que acompanhou a gente até aqui, André, para curtir, compartilhar, porque você chegou até aqui porque o assunto é interessante, né? Verdade. E para indicar para mais pessoas, para que sigam o nosso podcast, o podcast da Oncolog, porque a gente sempre vai estar trazendo aqui conteúdo de qualidade. Então, a gente sempre procura trazer os melhores profissionais aqui que trabalham com a gente, para a gente trazer para você que tem interesse aí em produção de conteúdo, a parte de saúde. Então, compartilhe, curta e passe esse conteúdo para frente. Aldair, fala para a gente das perspectivas futuras da fertilidade. O que tem assim, de novidade que ainda não tem no mercado, mas existe uma perspectiva de melhora na fertilidade a curto prazo ou a médio prazo? Então, a fertilidade está avançando bastante na área da genética. Então, na área de seleção de embriões, hoje você já tem em pesquisa uma forma de se selecionar embriões com exoma. Então, essa é uma possibilidade técnica, legal, mas é uma possibilidade que tem um problema ético muito grande e um problema filosófico muito grande.
Então, hoje, o que nós fazemos é a seleção cromossômica, em que você tira os embriões que têm Down, os que têm Turner, Edwards, as doenças mais comuns, alguns que têm doenças ou algumas causas de aborto, você consegue tirar algumas causas de negativos. Então, você consegue selecionar embriões, e o embrião é um conjunto de células-tronco, ele está lá dentro do laboratório, é um conjunto de células-tronco, não é um bebê, então você está selecionando conjuntos de células-tronco que podem virar, se forem colocados na mãe, se tudo der certo, podem virar bebês. Então, não estou fazendo... de forma alguma, estão fazendo ciência e separando embriões que podem virar uma vida normal. E é o que a gente quer. Não estamos desperdiçando bebês, não são bebês. Hoje não é feito assim, não. Né? Hoje não é feito dessa forma. Hoje é feito a seleção. Você faz seleção genética. Só que da pontuação que você falou, né? Aí eles ganham a pontuação do quanto eles desenvolveram. E aí eles vão estar congelados esperando o momento de transferir um por vez para dentro do útero. Então, depois a gente vai falar desse um por vez. Um embrião por vez. Já foi implantado mais do que um? Não, hoje não. Antes hoje, era, né, Odeir? Era 3, 4. Antes era 3, 4 anos, porque 3, 4, 5, 6... a reprodução evoluiu, a técnica evoluiu tanto que hoje, no ano passado, hoje saiu as métricas da clínica, nossa taxa de transferência de embriões foi 1,09. Então, assim, em 91% das vezes eu transferi um embrião. Que legal. E os outros 9% foram 2 de casais que queriam muito colocar os 2. E a taxa de fertilidade? Daí, quando você transfere um só, porque antes a gente falava assim, vou colocar 3, 4, porque não vai vingar 2, vinga 2, e agora, como é que é assim, a taxa de fertilidade? 10 anos atrás, eu colocava 2 ou 3 embriões para ter 45% a 50% de taxa de gravidez. Hoje, eu coloco um embrião na maior parte das vezes para ter 65% a 70% de taxa de gravidez. Então, de taxa de gravidez e com um nível muito baixo de aborto. E o que mudou nisso? Foi o exame genético? O exame genético, remédios, protocolos de estimulação e a qualidade do laboratório. Então, a tecnologia que a gente usa no laboratório vai aumentando. Então, um detalhe aqui, outro lá, a qualidade dos controles de qualidade, a qualidade das máquinas que tem dentro do laboratório vai melhorando e a gente vai começando a ter resultados melhores. Aí você vai 2, 3% por ano, não tem nenhuma grande explosão de resultados, mas 2, 3% por ano você chega lá a 20% a mais. Então é um resultado interessante. Sempre aprende nos podcasts. É isso que o Daí falou para a gente, ele serve para qualquer tipo de especialidade. Para oncologia também, se você tiver uma melhora de 2, 3% todo ano, você vai chegar aí depois de 10 anos, você vai ter uma diferença muito grande, né? Exatamente, foi o que a gente viu em mama, né? Nos tratamentos, começou com essas evoluções aí nos anos 70, que começou com quimioterapia, e de lá para cá... Hoje é totalmente diferente. De grão em grão vai subindo, aí a gente tem... Às vezes lança uma droga nova e fala assim, tem 3%, 4% a mais, mas faz uma diferença muito grande. Exatamente. São 3 em cada 100 pacientes, 3 que viveram. Muito interessante. A história do um por vez é isso. Então, é um mito que eu vou lá para a clínica e vou sair com gêmeos. Hoje, gestação gemelar, tem 50% dos bebês nascem prematuros. Isso não mudou muito. Então, o corpo continua sendo o mesmo. Você trabalha bem, você faz muito mais coisas, mas 50% vão nascer antes do que deveriam. São nenéns pequenos, nenéns que dão mais trabalho para a família, e são bebês que têm mais problemas. 10% vão para UTI, 1% vai ficar com sequela. E o que a gente puder evitar de problemas para o casal eles querem desesperadamente um bebê. E nós estamos ali para colocar as coisas dentro
de uma perspectiva de segurança. Então, não é só fazer o tratamento, é tentar ter o máximo possível de segurança. Lá no passado, eu já tive muitos gêmeos e trigêmeos. Cada um deles me deixou muito preocupado o que seria, como seria a gravidez. Assim, eles vão muito bem, a maior parte vai muito bem, mas eles têm um potencial de problemas de risco muito grande. A gente falou de limites aí de lei, né? E na parte religiosa, qual as restrições aí que você tem dos seus pacientes com relação à religião e fertilização? A religião é um complicador, na verdade, porque a religião são crenças que estão arraigadas e que as pessoas seguem. Dentro da mesma religião, você tem várias visões. Então, dentro de algumas religiões, tem visões bastante tranquilas em relação ao tratamento e tem visões muito sectárias, muito contra os tratamentos. Então, assim, a maior parte, eu tenho casais de todas as formas. Dentro, a gente tenta adequar o máximo possível do tratamento à religião que o casal tem. Então, as crenças dos casais são importantes e a gente tem respeito em relação a isso. Vamos conversar, alguns vão querer ir para o tratamento com fertilização, outros não vão querer, vão até o limite do que a natureza nos dá, e tem cada vez mais, isso também evoluiu, dos tratamentos naturais para ter melhor resultado. Então, as cirurgias evoluíram, os tratamentos clínicos evoluíram, tratamentos para o homem evoluíram também. Então, antigamente, 20 anos, 25, 30 anos atrás, o homem que tinha pouco espermatozoide e não queria fazer, e nem tinha tratamento para fertilização. E eles iam ficar sem filhos. E hoje, a gente, no tratamento clínico, resolve. Então, vem na consulta, conversa. Mesmo que tenha uma restrição religiosa, a gente vai fazer de tudo para que eles consigam. Legal. É muito importante a gente colocar... Eu falei, voltamos de novo ao fato de falar a verdade, né? Você coloca os protocolos, fala, olha, esse protocolo funciona assim, esse funciona assim, e a decisão é do casal, né? André, quando a conversa é boa, vai longe, né? Eu já ia falar isso. Já estamos chegando no final do nosso podcast aqui. Eu gostaria aqui de que cada um de nós aqui fizesse as considerações finais, né? Começar com o nosso convidado aqui, o Kotek. Quais são as considerações finais? O que você diz aí para esses pacientes, para essas pessoas que estão nos acompanhando aqui, em relação à fertilidade? Qual seria, assim, a sua dica? Falar, olha, você que é um paciente, não digo nem paciente oncológico, aquele casal que não engravidou e que está pensando em engravidar, qual que é o primeiro passo que ele tem que fazer? Muito bem. O principal é o seguinte, planejamento. Planejamento é muito importante. Então, o casal que eles casaram, eles não querem agora, mas eles têm que se planejar. A mulher vai ao ginecologista, ela conversa qual o planejamento dela, o homem vai ao urologista e faz exames, faz espermograma antes. Não é só quando não conseguiu. Se planeja, vai lá, mesmo que eles descubram um diagnóstico, vários desses diagnósticos têm tratamento clínico, têm mudanças de atitude em frente ao diagnóstico. Então, não é só porque teve um diagnóstico de dificuldades futuras que acabou. Então, é uma coisa para se saber logo, então acompanha. O casal que já está tentando e não conseguiu, até os 35 anos, por 1 ano, com acompanhamento ginecológico e urológico. Não é só tentar sem ninguém ter avaliado. Isso é deixar de resolver. Então, não é o tratamento certo. O tratamento certo é acompanhado 1 ano, não conseguiu, ao especialista em fertilidade. 36 anos são 6 meses. Então, 36 anos acompanhado, o casal foi avaliado e tudo, está tudo bem, estamos tentando 6 meses. Não deu em 6 meses ao especialista em fertilidade. Então, o principal é não adiar algo que poderia ter um tratamento mais tranquilo e que várias pessoas chegam com 4, 5, 8 anos de tentativas para daí chegar no especialista. O especialista, as pessoas não têm que ter medo do especialista. As pessoas têm que ver o especialista como alguém
que só faz aquilo e que tem uma visão muito direta, direcionada e que facilitadora de resolução do problema. Então, o especialista já vai ver uma forma direcionada, o que demoraria anos para fazer sem um especialista, ele vai ver de uma forma direcionada, rápida, resolveu, vai chegar mais rápido onde o casal quer, que é ter neném. Então, isso é não adiar. E se o casal, se está nova, não sabe ainda quando vai casar, quando vai ter filhos, congela os óvulos, ou vai lá, conversa, avalia pelo menos. Assim, não necessariamente a gente vai congelar óvulo. Numa dessa o plano já está, a vida está andando já. Tá, em 1, 2 anos já está, a gente avalia, fala, não, tudo bem, mais 1, 2 anos está dentro de um prazo de segurança, desde que continue acompanhando. Então, o congelamento de óvulos é importante, não é todo mundo que precisa fazer, mas tem que ser considerado. E o tratamento cada vez mais cedo, não deixa os anos passarem com a angústia aí de as coisas não estão acontecendo. Vai resolver, resolve logo. Gostaria de agradecer muito o convite, foi sensacional, a conversa muito boa, não vi o tempo passar. Bom demais. Legal. Kotek, muito obrigado aí pela participação. Acho que para quem está assistindo aqui, é muito, muito importante para nós da Oncolog, do Instituto Único, trazer pessoas de alto nível, alto gabarito e muito experiente. E eu acho que o mais importante, além de mostrar todo o aspecto técnico, é justamente mostrar aos pacientes com câncer que tem tratamento, ou seja, há esperança, mesmo se você não colheu os óvulos antes do tratamento. Existe hoje uma série de técnicas, tudo. Obviamente que o caminho seria melhor se colhesse antes, né? Mas a gente traz aqui que existe sempre essa esperança e existe maneiras da forma técnica de discorrer isso. E agradeço imensamente, realmente correu muito rápido, né, Luciano? Foi muito rápido. E passar para você, para as suas considerações finais aí, para a gente encerrar. Não, só tenho que agradecer também, agradecer mais uma vez aqui o André, com seu conhecimento, né, que faz realmente esse podcast funcionar. Kotek, já conheço, como eu disse no começo, há muitos anos, e vocês que nos assistiram até agora. E eu vou deixar um convite, André, para o próximo podcast. Não vou falar qual é o assunto, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. É um assunto muito interessante, um assunto da atualidade. E se você não assistiu os episódios anteriores, eu convido vocês também a dar uma olhadinha lá. E não esqueçam, mais uma vez, pedir para vocês deixar o like e compartilhar esse vídeo com mais pessoas, que eu tenho certeza que você vai estar abençoando a vida de todos aí. Um grande abraço e até a próxima.